aqui no Brasil, acompanhou tudo o que aconteceu no mundo? Ou será que as coisas vieram um pouquinho depois? Foi mais ou menos em paralelo. Os direitos, tanto trabalhistas quanto constitucionais, primeiro precisaram observar acontecer o que aconteceu lá fora para depois internalizar isso nos nossos direitos. Então, primeiro a gente seguiu aquela fase de exclusão, que as mulheres não podiam trabalhar. Depois veio a fase delas trabalhando, sendo exploradas com salário baixo e jornadas muito longas e submetidas à aprovação do seu marido. Depois a gente entrou na fase de proteção da mulher, que foi depois dessas grandes movimentações mundiais, manifestações na Rússia, em Nova York e tudo mais. E aí sim que a gente começou a incorporar essa sistemática, esse entendimento nas nossas leis. Leis essas que passaram a existir depois que já estava rolando todo esse buchicho no mundo. Começou com a nossa Constituição Federal de 1932, que previu, de forma geralzona, direitos trabalhistas tanto para homens quanto para mulheres. E aqui também previu o direito do voto da mulher, que foi extremamente importante para a atualização da nossa Constituição Federal, ocorrida 2 aninhos depois, em 1934, em que houve a discriminação desses direitos, criou a Justiça do Trabalho e colocou ali bonitinho as diretrizes do que deveria ser um trabalho justo para todos. A jornada das 8 horas, previu férias e outros detalhes que foram desmembrados depois e aperfeiçoados mais para frente na linha do tempo no Código Trabalhista, que eu já vou chegar lá. Um outro marco importante da Constituição foi a alteração que aconteceu anos depois, em 1937, em que previu assistência médica e hospitalar para a mulher durante a gestação e sua estabilidade. Um grande marco aí para as nossas gestantes. E aí sim, em 1943, Getúlio Vargas fez o nosso primeiro Código Trabalhista, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, em que previa a igualdade no trabalho entre homens e mulheres, mas ainda manteve proibido o trabalho noturno por conta daquele rolo todo da Revolução Industrial, em que teve exploração demais das mulheres. Então, para sua proteção, manteve a proibição do trabalho noturno, que em 1984 já teve uma certa flexibilização, mas proibiu o trabalho noturno em indústrias. Então já melhorou um pouquinho mais. Tem até um artigo que é vigente na CLT até hoje, que poucas pessoas sabem que existe. E eu duvido. E aí vem o pulo do gato no nosso vídeo. É pouco falado e ainda vale. E na nossa CLT a gente tem o artigo 390, que é vigente até hoje, eu duvido que você sabia disso, que é a proibição da mulher trabalhar com esforço contínuo, um esforço muscular de carregar uma carga maior do que 20 quilos, se for contínuo. Se for eventual, 25 quilos. Poucas pessoas sabem que esse artigo ainda é vigente, mas isso porque hoje em dia o juiz analisa caso a caso. Só que na época da primeira CLT de 1943, isso foi taxado. Não poderia trabalhar com um esforço físico maior, a fim de proteger a mulher. Isso porque diversos estudos comprovaram que a mulher ela tem diferenças fisiológicas do homem, tá? Estamos falando de estudos que estavam muito em alta na época. Se isso mudou ou não nos dias de hoje, eu não vou saber dizer para vocês, mas a nossa lei ainda observa esses estudos da época. E claro, a gente tem um parágrafo único nesse artigo dizendo que se for um esforço com máquina, empilhadeira e tudo mais, em que ela não exerce o esforço muscular, aí tudo bem, a gente tá falando de carregar a carga mesmo. Assim como hoje a gente também tem o artigo 390B, que prevê igualdade no acesso a cursos profissionalizantes de mão de obra que são oferecidos por instituições, por empregadores, então tem que abrir vagas tanto para homens quanto para mulheres, você não pode discriminar esse tipo de coisa. E por fim, o artigo 392 também, que até hoje é muito importante, que vem proibir o trabalho insalubre durante a gestação e que deve ser mantido enquanto o bebê estiver sendo amamentado. Isso visando proteger o bebê, que o bebê, a criança, ela é tutelada pelo Estado. Então, ainda que a mãe queira, não, eu preciso do emprego, eu preciso trabalhar, tem que olhar pelo lado do bebê, ela tem a sua estabilidade, o empregador tem que realocar ela para uma função que não seja insalubre. Depois disso, a gente teve alteração na nossa Constituição Federal em 1967, decorrente do golpe militar de 64, em que previu que não pode ter diferença de fatores de oportunidade na hora de admitir, mediante distinção de sexo, idade. Então,
já trouxe igualdade de homem e mulher na oportunidade de emprego, além de prever a aposentadoria feminina nos 30 anos de contribuição e que seja remunerado com salário integral nessa aposentadoria. Então também foi um grande marco aí para os direitos da mulher. E aí em 1980 aconteceu uma situação bem semelhante com a situação da Revolução Industrial, porque a gente sofreu a grande recessão que fez as mulheres voltarem para o mercado de trabalho para complementar a renda em casa. Então as mulheres que não trabalhavam por opção começaram a ter que trabalhar porque estava todo mundo precisando de trabalho para sustentar a família. E foi isso que também empurrou goela abaixo e foi reconhecido de fato, formalizado, algo que já estava mudando no tempo na nossa Constituição de 1988, a dita e famosa igualdade entre homens e mulheres. Aí agora a gente está falando não só em oportunidades de trabalho, a gente está falando no âmbito constitucional, de direitos humanos mesmo, uma igualdade entre homem e mulher. Só que aí vem também mais um pulo do gato para vocês. O princípio da igualdade prevê que a gente tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Por que eu tô apontando isso? Porque tem gente aí do outro lado da tela que deve estar falando assim: Tabata, mas se é tudo igual, por que, por exemplo, o tempo de contribuição é diferente da aposentadoria? E aí eu volto para esse princípio de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Você vê como a história é importante, né? Como a gente vem construindo uma situação em que a mulher não trabalha só para a família, mas também no mercado de trabalho. Muitas vezes a ausência ou uma insuficiência de renda do seu marido, nessa época foi colocado como um equilíbrio, um tempo de contribuição reduzido, para que a mulher tenha esse descompasso de forma equilibrada. O homem, desde os primórdios, foi responsável por prover a família, por prover a casa, trazer alimento, sustentar. A mulher, ela tinha a função de gestar, de ter filhos, de cuidar do lar, de administrar o lar, e isso foi acumulado com essa função de prover também. Então é uma forma de equilibrar esse tipo de coisa. Logo, vocês conseguem enxergar como olhar para o passado é muito importante para você entender as coisas do hoje, do presente, ainda que a gente esteja falando de evoluções que aconteceram nos últimos 2 séculos. Nossa estrutura da lei, ela é um pouquinho atrasada. Ela primeiro acompanha as mudanças na sociedade para depois vir chancelar. Ela não vem antes para fazer a mudança na sociedade. Então essas brigas, essas marchas das mulheres feministas ou até de outros movimentos organizados por mulheres é visando formalizar algo que elas já vivem no hoje, no presente e que elas querem que seja reconhecido, porque enquanto não tiver na lei tem pessoas que não seguem, que não obedecem, que não enxergam legitimidade naquilo. O que eu tentei aqui nesse vídeo foi trazer um contexto histórico para que vocês abram a cabeça, abram a perspectiva a respeito dos direitos da mulher e da sua aplicação. Não é porque não tem algo previsto em lei que você tem que seguir a sua conduta. Homens que agridem, homens que discriminam, precisam enfiar na cabeça que eles estão seguindo um padrão de comportamento de 2 séculos para trás, até mais de 2 séculos para trás. Então, agora é o momento de olhar para tudo isso que foi transformado, para as posições que as mulheres vêm assumindo, para de fato o aumento das mulheres em cargos de liderança e tratá-las de igual para igual, de forma que não seja também uma opressão, algo coagido, que seja algo natural. A mulher, ela pode ser o que ela quiser e tudo bem também se ela não quiser ser uma super diretora de uma multinacional. Hoje a gente tem na nossa Constituição reconhecido a igualdade de homem e de mulher, inclusive nas oportunidades, ainda que tenham que ter alguns ajustes, como Lei Maria da Penha para proteção de violência doméstica, como uma lei nova que o Lula assinou de igualdade salarial entre homens e mulheres, porque isso ainda são resquícios de tudo que aconteceu no nosso passado, mas não significa que você não possa mudar a sua conduta hoje. Eu espero que esse vídeo abra a sua mente quanto a isso. E claro, eu quero saber a sua opinião. Não deixe de colocar aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para mim conhecer você que está do outro lado da tela. E até saber se você gostou desse novo formato de vídeo, que é uma coisa mais histórica a respeito dos direitos da mulher, da evolução histórica desse direito. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!